Fala galera, Leanderson Lima na área e mesmo jogando fora de casa, a gente pode dizer que o Manaus fez o seu dever de casa ao passar pelo Humaitá, fazendo 5-2 no placar. Aí gols do Adenilson, 2 do Ibiapino, 1 do Alvinho e 1 do Renan. O Anderson fez 2 e descontou para o time do Acre. Por que eu digo, gente, que era uma obrigação vencer fora de casa? Porque o Humaitá não venceu ninguém no Campeonato Brasileiro da Série D. E se o Manaus quer muito essa vaga na próxima fase da competição, é lógico, é evidente que ele tinha que entrar e vencer, e foi assim que aconteceu. Agora, o Manaus só depende de suas próprias pernas para se classificar para a próxima fase. Vamos ouvir aí o que disse o técnico Renatinho Potiguar depois dessa partida. Acho que um jogo bem equilibrado. Primeiro tempo, fizemos um bom primeiro tempo. Não demos nenhuma condição para o adversário. Jogamos basicamente 45 minutos no campo do adversário. Fizemos 1-0, né? Tivemos condições de fazer 2 ou até 3 gols no primeiro tempo, né? E num chute de fora da área a gente acabou tomando o gol do empate que não estava nos planos, né? Já no segundo tempo, a nossa equipe fez um bom segundo tempo, viramos a partida, né? 2-1, a pressão desde o do início do jogo, né? Fizemos 3-1, que deu uma tranquilidade. Acabamos mais uma vez na segunda bola do adversário tomando outro gol, né? Isso dificultou um pouco, que o jogo ficou 3-2 e ali no final a gente conseguiu fazer o quarto e o quinto gol. Mais uma análise da partida, vitória importante, resultado importante. Agora é focar para a próxima partida, né? A gente sabe que vai ser um jogo decisivo, né? E a gente precisa trabalhar bem durante essa semana para fazer um jogo competitivo, para buscar essa vitória e concluir essa classificação. Bom, pessoal, e como eu falei para vocês, na última rodada, o Manaus recebe o Trem, ou seja, ele chega numa situação muito boa para se classificar, porque vai fazer esse último jogo em seus domínios, em casa, e nesse momento o Manaus é o quarto classificado. Ele vai para essa última rodada dentro do G4, ele tem 21 pontos contra 18 do Trem. Então, qual é a matemática para que o Manaus possa se classificar? Lembrando que, como eu falei para vocês, Manaus em quarto, Trem em quinto, é um confronto direto. Então, um empate simples de qualquer placar já classifica o Manaus, independente de qualquer outro resultado, porque ele vai chegar a 22 pontos. Se por acaso, gente, o Trem vencer, ele vai chegar a 21 pontos, porque ele tem 18. E aí, o primeiro critério de desempate, lógico, que é o número de vitórias. E se acontecer uma tragédia e o Trem vencer esse jogo, ele vai ter 6 vitórias contra 6 vitórias do Manaus. Ou seja, eles empatam nesse critério. Então, a gente vai verificar aqui qual é o segundo critério para se classificar. É o maior saldo de gols. Neste momento do campeonato, aqui o saldo de gols do Manaus é de apenas um golzinho. E o Trem tem -2, ou seja, o Trem precisa vencer a partida por 2-0. Assim, ele elimina o seu saldo negativo de -2 gols e impõe ao Manaus o saldo negativo de -1 gol. Essa é a situação do Trem. É aquilo que eu já havia previsto no vídeo anterior, quando eu falei das situações de classificação para o Manaus. O Manaus tem a faca e o queijo na mão, principalmente porque vai jogar esse último jogo em casa. Isso é muito bom para o Gavião do Norte. Então é aquilo que eu falei e está valendo. Não é uma situação difícil de se classificar, o problema é o que vem depois. Mas aí, né, cara, aquela coisa. Nesse primeiro momento, o Manaus tem que pensar nisso, tem que focar nessa classificação, que vai ser muito bacana para o futebol amazonense poder ver as 3 equipes classificadas para o mata-mata. Aí depois, meu nego, aí vai trabalhar, vai ralar peito, porque no mata-mata a história é outra, é um outro campeonato. É isso, pessoal, vou ficando por aqui e na semana que vem a gente volta aqui com muito mais Campeonato Brasileiro da Série D.